A doença de Peyronie é uma doença que dá no pênis, né? Existem diversas doenças que podem acometer o pênis. Câncer de pênis, verrugas penianas, infecções sexualmente transmissíveis. Existem doenças que acontecem de formas congênitas no pênis, como curvaturas penianas congênitas, ou seja, o pênis já nasce encurtado para um lado no menininho, né? Sim. A gente acaba descobrindo isso quando ele vai ter as primeiras ereções, que o pênis, ao ficar ereto, ele fica torto para um lado. Mas especificamente, Fábio, a doença de Peyronie é uma doença que acomete, nas estimativas atuais, até 9% dos homens. Normalmente após os 50 anos de idade, e ela foi descrita lá muito tempo atrás, em 1740, um médico francês, ele começou a atendeu 4, 5 pacientes que chegavam no consultório dele se queixando que o pênis ficava torto na ereção, sentia dor durante a ereção, esses pacientes tinham dificuldade para ter a penetração, era uma deformidade anatômica e funcional, né? Tanto torto como não ficava com ele completamente ereto. Esses pacientes tinham muita dificuldade para transar. Hein? Mas isso tem uma causa para acontecer isso, assim? É uma questão de formação? Como é que funciona isso? Ou é um tipo de coisa que afeta, que vem depois da nascença, depois da vida adulta? Como é que é? Certo, principalmente depois do nascimento, né? Normalmente a maior parte dos diagnósticos são feitos após os 50 anos de idade. E a hipótese mais forte, Fábio, é que em toda relação sexual nós temos microtraumatismos no pênis que a gente nem percebe. Por isso que um dia depois de uma atividade sexual, o homem é muito comum ficar com o pênis dolorido. Isso aí são microtraumatismos que acontecem numa relação sexual normal. Sim. E para aqueles homens que estão geneticamente predispostos, esses traumatismos eles vão formando fibroses, vão formando calcificações. E essas calcificações vão aumentando com o passar do tempo, até que chega ao ponto que o pênis, ao ter a ereção, ele começa a entortar para aquele lado onde tem a fibrose. E esse pênis vai ficando torto, vai aumentando essa curvatura com o passar do tempo, levando esses pacientes a terem dificuldades para ter as relações sexuais, né, habituais. Né? Sim. Havendo essa constatação, esses tipos de exame, essas coisas que acontecem, é uma solução medicamentosa, cirúrgica? Como é que funciona? Certo. Para a gente fazer o diagnóstico, a ecografia nos auxilia bastante. Se faz a ecografia e se identifica as placas de calcificação. Dá para fazer raio-x de pênis também, né? O raio-x daí já é uma coisa mais, digamos, menos utilizado atualmente. Mas paciente que chega com pênis torto, com dor na ereção e com dificuldade para ter relação sexual, nós vamos ter que avaliar uma série de coisas. Entre elas, saber que grau de tortuosidade. Se esse pênis ele tem o formato de um anzol, não adianta a gente querer tratar com medicamento. Para aqueles casos iniciais onde o pênis está levemente torto, lá com uma curvatura de 40, 60 graus, medicamentos utilizados podem resolver essa curvatura e, em última análise, quando não resolve com medicamentos, a cirurgia de realinhamento do pênis, que tem um médico que descreveu ela, a aplicatura de Nesbitt, que é o Dr. Nesbitt, que a gente encurta o lado oposto ao lado que o pênis está entortando. Entendi. Então a gente vai deixar o pênis reto. O único incômodo que tem para esses pacientes é que o pênis normalmente ele diminui de tamanho em torno de 1,5 cm a 2 centímetros com esse procedimento cirúrgico. Tu faz uma correção na base dele, alguma coisa assim, para poder... Exatamente, encurta o outro lado. Atualmente a gente tem realizado cirurgias para quando não dá certo essa aplicatura, se faz como se fosse um transplante. Se retira uma pele da parte mais de baixo do pênis, que é a túnica albugínea, e se coloca em cima da placa de calcificação. E essa placa de calcificação a gente corta ela em vários pedaços, ou seja, ela se estica, e a gente bota essa capinha em cima, esse pênis vai conseguir
ter ereção e ficar de uma forma reta, habitual, né, como é o normal de um pênis. É praticamente um processo quase que plástico, cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica, exatamente. Tanto que a gente chama essa cirurgia de plástica de corpo cavernoso. O corpo cavernoso, a gente tem dois corpos cavernosos, um de um lado e o outro de outro do pênis. Sim. E a gente vai ter que fazer a plástica desses corpos aí para deixar o pênis reto. Tu vê, né? E isso tem bastante casos acontecendo nos consultórios. Casos cirúrgicos, eu opero normalmente em torno de 3 a 4 pacientes por ano desse tipo de cirurgia. Para tratamento clínico, que é a maior parte, que a gente consegue tratar com o uso de anti-inflamatórios, é bastante frequente. Em torno de 3 a 9% dos homens vão ter esse tipo de problema. Hein? Tu vê que interessante. Meu amigo, grande abraço para ti, muito obrigado. Um abraço, Fábio, um abraço a todos. Esse é o Dr. Rafael Fraga, especialista em cirurgia robótica pela Santa Casa de Porto Alegre, atende Camaquã nas quartas e quintas, fone para contato 5136714800. Em São Lourenço do Sul, o atendimento é no 53932 511725.